da justiça, na fé cresce essa semente. Achei saída, pois a luz está produzindo vida de um broto árvore gigante. Partirei de um broto árvore gigante. Partirei, aleluia. Graça, fé para o rápido, agora revelado. Aleluia. Você gostaria de ficar de pé, amados? Esta mensagem nos trouxe de volta a unidade com Deus, com 7 selos abrindo sua santa palavra, 7 mistérios trovejando, sendo aberto, graça e fé para o rapto agora revelando, adoção, plena redenção, toda autor. Boa noite, irmãos. Pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para transmitir, para apresentar o programa A Abertura da Palavra. Nosso desejo é que você seja abençoado, que a graça reveladora do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e que possamos nos parar em torno desta mesa, deste maná que Deus tem nos dado, esse maná especial provido para esta hora final, onde nós precisaríamos de um alimento puro, de um alimento que pudesse produzir um corpo perfeito, uma estatura de um varão perfeito e uma fé de rapto em cada um de nós. Nós sempre estamos com esse programa às segundas-feiras, neste horário, e sempre estamos trazendo uma parte da palavra relacionado à parte final do ministério do 7º anjo, do ministério do 7º mensageiro do profeta, o irmão William Marion Branham. E esta parte final trata-se da terceira etapa, ou a terceira puxada, ou a abertura da palavra. E nós vamos, a partir de hoje, iniciar de uma forma bastante cautelosa e sem pressa na ministração da palavra sobre o 7º selo. Viemos do primeiro selo, do segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, semana passada. Mesmo que não entramos em todos os pontos relacionados a cada selo, mas o 7º selo, ele junta todas as coisas. Então, olhamos um pouquinho a história e procuramos trazer não somente o primeiro selo, o segundo, o terceiro, em uma forma histórica, como datas e eventos passados, mas lembrando que aqueles espíritos, aquelas unções, elas trabalham hoje ainda. Tanto Satanás tentando introduzir no seio da igreja, no meio dos cristãos, e assim o faz dentre os falsos, aquelas unções que ele trabalhou no transcorrer das eras, o engano, a matança, o cavalo preto e o cavalo amarelo, agora culminando esses poderes, estas unções demoníacas, mas o Senhor Jesus, Ele tem liberado tudo aquilo que a igreja teve no passado, Ele proveu nesse tempo. O Espírito de todas as eras, aquelas 4 unções reunidas agora no tempo final, porque agora precisamos da super fé para produzir uma super raça e para que o rapto se realize em nossas vidas. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, com relação ao 7º selo. Oremos antes. Querido e amado Deus, graça te damos, ó Pai, e como simples mortais,
como homens dependentes da Tua graça e do Teu perdão a cada dia, nós entramos em Tua presença e vimos coisas, ó Deus, que coube a cada um destes mensageiros do tempo final, debaixo de uma unção maior do mensageiro da era, trazer esta palavra viva, santa e revelada. E eu peço que o Senhor tome minhas palavras e me unja, e a audição de cada um dos irmãos, seus intelectos, as entradas, ó Deus, e aquele canal que leva até a alma esteja desobstruído, para que o Teu poder revelador seja atuante em cada vida. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Somente isso. Não há um símbolo, não há um animal chamando para ver algo, somente um silêncio. O irmão Brana chamou de silêncio reverencial. Agora, no primeiro selo, no parágrafo 9, o irmão Brana diz assim: não há maneira alguma de expressar isso completamente, porque é uma palavra eterna, é um livro eterno. Portanto, apenas temos que alcançar os pontos principais. Não há nada escrito do 7º selo, somente esse silêncio. Mas nos foi prometido, em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que o mistério de Deus seria revelado. E se esse silêncio é um mistério, é tempo que os mistérios e o grande mistério, ele seja revelado. Esse silêncio reverencial, diz o profeta, que foi preciso, porque nenhum anjo fez nenhum movimento. Eles não atreveram-se a ter nenhuma ação, nada aconteceu, porque algum movimento, alguma coisa poderia revelar algo. E aquilo que aconteceu no 7º selo, dentro daquele silêncio reverencial, foi tão profundo, tão grande, tão imenso, tão grandioso, tão sublime, que os anjos ficaram boquiabertos. João foi impedido de escrever o que esse silêncio falou, porque o irmão Brana, quando vai pregar sobre Apocalipse 8, e nós vamos chegar a isso em um ponto determinado, mas adiantando isso, ele diz: não há nada aqui em Apocalipse 8, não há nenhum tipo, nenhuma sombra, nenhum símbolo, nenhuma unção, somente um silêncio. Então ele vai para Apocalipse 10, e ele diz: é aqui onde está o segredo desse 7º selo, bem de trás desses 7 trovões ribombando, retumbando. E João ouviu o que os 7 trovões falaram, e ele ia escrever, e ele foi impedido de escrever. No primeiro selo, no parágrafo 171, nós lemos a seguinte citação, parágrafo 171. Porque outrora, até nós mesmos falávamos assim: olha, não precisa se preocupar com esses selos, com o 7º selo, se está aberto, se está fechado, com trovões, com mistérios, porque veja, irmão, nós pregávamos e alguns insistem em ensinar o povo assim, de maneira errônea. Veja, irmãos, João viu todos os mistérios, João viu todas as revelações, João escreveu o livro de Apocalipse, e quando ele chegou para pregar, ele disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E foi realmente o que aconteceu. Agora veja o que o profeta diz aqui, no primeiro selo, 171. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em símbolo, parecido com uma escritura de igreja, para a igreja saber o que escrever. Ele simplesmente lhe mostra. Disse:
agora não conte exatamente o que é. O Espírito falando a João. João, em outras palavras, não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga, agora isso é exatamente assim, sobre o que está sob este 7º selo. Não desça e conte, João, porque se eu contar isso a João, então no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. É um segredo, está vendo? Ele somente quer, 3 pontinhos, sua vinda. Ele disse agora, e ninguém vai saber quando eu virei, eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando eu apenas estarei pronto. Veja, de modo que ele disse. Bom, João foi proibido de escrever. João foi proibido de falar. João guardou tudo aquilo com ele mesmo. João somente dizia, amai-vos, filhinhos. E ele guardou esse segredo porque não era tempo. Ele não era a pessoa indicada, chamada, vindicada para fazer aquilo. Ele somente escreveu em símbolos, não exatamente tudo. Quando ele foi escrever, foi dito, não escreva o que os trovões falaram. E os trovões é a revelação dos selos, e o 7º selo é a revelação dos demais selos. É o que nós estamos olhando. Veja que antes dos selos, muitas pessoas vão ler os selos e se decepcionam ao chegar no 7º selo, porque não conseguem enxergar nada. Porém, o 7º selo está sendo pregado desde o primeiro sermão, desde Deus escondido e revelado em simplicidade, desde o primeiro dia em que a revelação começou a vir, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Desde esse primeiro sermão, algo já vinha acontecendo. Ou seja, Deus ocultando-se e revelando-se em simplicidade, já é a pregação do 7º selo. Porque algo tão grande de Deus é revelado em simplicidade. As Escrituras se cumprem e a mente humana não capta, não entende, porque a mente humana ela leva para um campo teológico, um campo humano de entendimento, um campo humano de estudo, um campo humano de limitação e não consegue ver o que há nas entrelinhas, o que o Espírito realmente está querendo dizer, porque somente aqueles que têm essa percepção é que poderão ver. Em Mateus capítulo 16, nós estamos vendo sobre o 7º selo, no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 27, nós lemos assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você imagina quanta discussão, quanta interpretação, quanto parecer houve desta exclamação, desta pregação, desta parte das Escrituras que Jesus a pronunciou, dizendo para os discípulos: muitos aqui estão que virão vir o Filho do Homem com os seus anjos. Em verdade vos digo que há alguns que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa escritura, quando se cumpre, ela é totalmente diferente do que a mente humana arquitetou, orquestrou, pensou, idealizou, imaginou. Porque veja o que diz no versículo 28, ou melhor, no capítulo 17, do 1 ao 3, que é a escritura seguindo: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão,
e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aqui se cumpriu o que ele havia dito aqueles dias atrás. Se cumpriu de uma maneira totalmente diferente daquilo que eles imaginaram. Em João capítulo 21, nós estamos vendo isso para ver um pouquinho como que as Escrituras se cumprem e a mente humana não consegue captar, não consegue ver, porque Deus cumpre sua palavra à sua maneira, à sua forma. O profeta disse que aquilo que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno. Aquilo que o homem pensa que é grande, Deus vê e diz, isso não é nada. Nós temos que ter a percepção profética, diz o profeta, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, para poder compreender. Ele disse, não é somente um estudante comparando escritura com escritura. Está tudo bem em estudar a palavra, mas não é assim que se define a palavra, porque o intérprete da palavra é o próprio autor, o Senhor Jesus Cristo. Deus é o seu próprio intérprete. Por mais que eu queira que seja de uma maneira, aquilo não vai acontecer assim. Não é Deus que tem que se adequar à minha ideia. É eu e você, nós nos adequarmos ao plano de Deus, nos enquadrarmos em seu plano. João capítulo 21, versículo 20, nós lemos assim. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? E esse discípulo é o próprio João, é ele mesmo. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então Pedro queria saber muito o que seria feito com João. Jesus disse, Pedro, segue-me tu, fica tranquilo, não te preocupa com ele, e se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa isso a ti? Então divulgou-se esse dito, olha, João, ele é bem jovem, ele é o mais jovem dentre nós, ou melhor, ele é o único jovem, e ele vai viver até que a segunda vinda de Cristo aconteça, de Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso, diretamente. Agora, nós sabemos que isso se cumpriu de uma maneira muito tremenda, muito grandiosa, mas muitos pensaram que aquilo não se cumpriu, porque em Apocalipse 1, versículo 9, João diz, eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui se cumpriu. João viu a segunda vinda, João viu todas as coisas. João veio ao nosso dia, ao dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. É o dia grande e terrível do Senhor, é esse tempo. E João veio até aqui. E ele foi elevado em espírito, arrebatado, e ele viu essas coisas. E se cumpriu exatamente aquilo que Jesus disse. Mas muitos não viram esse cumprimento. Lembrando que na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, o irmão Brana diz que todos nós somos o João do dia. João viu a segunda vinda, ele veio aos nossos dias, ele esteve aqui no período, no tempo que a revelação seria mostrada, porque tudo que ele viu está acontecendo hoje. Ele disse, eu vi uma grande prostituta, eu vi uma grande besta saindo da terra, saindo do mar, e eu fui elevado a um monte, e eu vi a esposa do cordeiro, e ele viu todas as coisas.
Apocalipse 10, a descida do anjo forte, Apocalipse 19, aquele que uma espada saía de sua boca. Ele viu todas as coisas, ele veio passando pelas eras da igreja e chegou até nossos dias. E nós somos o João. Tudo aquilo que João viu, nós estamos vendo através de revelação, através de um anjo que foi enviado a João e lhe mostrou as revelações. E ele viu aquelas visões. Este anjo que foi a João é o anjo que vem a João, a mim e a você. Todo verdadeiro crente desta mensagem é um João, é o João. É João vendo as revelações através de um anjo, através de um profeta, através de um mensageiro. Foi o que vimos em um programa passado, quando falamos ali no quarto selo sobre a águia. João quis adorar aquele que lhe mostrava as revelações. Mas ele disse: não, João, não adores a mim. Eu sou um irmão teu, eu sou um profeta. Como tu és um profeta, adora ele. Agora, para nós compreender as coisas espirituais, amados, para nós compreender a revelação de Deus, para nós entender, porque a mente de Deus foi trazida para nós. Houve um profeta nesse tempo que entrou no silêncio de Deus, no silêncio do rei, como Daniel pôde captar, compreender, ver, entrar na parte de trás da mente do rei e dizer: rei, eu vi o teu sonho, este é o teu sonho, e esta é a interpretação. E ele só poderia ver isso se Deus levasse ele lá. E o irmão Brana fala na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz: nesta manhã, nós vamos ir à parte de trás da mente de Deus, e coisas que estavam ali e nunca foram mostradas. Você lembra do topo da rocha, que o profeta pegou uma alavanca que lhe apareceu no sonho do irmão Júnior Jackson, na mensagem: Senhores, é este o tempo? E ele abriu o topo daquela rocha piramidal, que havia inscrições por fora da rocha, e o irmão Brano estava explicando aquelas coisas que estavam por fora da rocha, estavam visíveis, e aquilo é primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, porque estes selos falam da história, falam das eras da igreja, falam de acontecimentos que são palpáveis, compreensíveis, muito embora há uma grande revelação por detrás de cada selo, mas de uma forma, de um panorama simples, nós podemos compreender, e qualquer um chega com facilidade até o sexto selo. Foi o que vimos em programas passados. Mas quando você entra no sétimo selo, aí tem que ter uma visão clara do que foi o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o que foi Deus em simplicidade, o que foi a brecha entre as eras e os selos, porque não trata-se de algo cronometrado como o homem, algo em um parâmetro humano, porque Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha através da simetria humana e seus quadradinhos e seus cantinhos e seus detalhes humanos ilimitados. Ele é um Deus eterno e promove e realiza obras eternas. E a mente humana olha e diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus nunca escreve certo por linhas tortas. É a visão do homem. Deus escreve certo por linhas retas, linhas certas, precisas. E o homem vê as coisas de Deus de maneira torta, porque ele tenta compreender Deus pela mente humana. E não temos a mente humana, precisamos ter a mente de Deus, a visão dos 7 olhos que desceram à terra e isso causou na terra, produziu a fé de revelação. Para compreendermos essas coisas, para você compreender isso, você precisa colocar a sua tradição denominacional, que você carrega da mensagem, na lixeira. Paulo falou isso. Ele disse assim: eu coloquei o meu conhecimento, tudo que eu tinha, como esterco, joguei por terra,
aquilo serviu para produzir algo maior. Tudo que você teve, suas experiências, sua caminhada até aqui, é uma base para que possamos dar aquele passo mais. Como a voz disse a João: suba aqui, que eu vou te revelar as coisas que depois destas hão de acontecer. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, considero as coisas antigas. Ele está falando, considero como esterco. Quando ele viu a excelência da revelação. João Batista, amados, ele foi o cumprimento de Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo que prepara diante de mim o meu caminho. E você sabe, o irmão Branham diz, o que isso produziu no meio religioso, o que isso levou pregadores a falar, que aquele anjo, aquele mensageiro que vinha adiante do Messias, quando o Messias estaria para aparecer na terra, para cumprir seu ministério, apareceria um anjo fortíssimo, poderoso. Eles imaginavam ele descer e se apresentar diante de Anás, diante de Caifás, dos sumos sacerdotes do dia, que eram 2, mas eles pintaram um quadro que o Messias, se ele fosse para descer naquele tempo, ele desceria na frente do templo, porque a Bíblia diz que então de repente virá seu templo o Senhor, apareceria o mensageiro poderosíssimo, e ele esticaria seu dedo, o mensageiro, e cortaria todo o topo das montanhas, e todo o vale, com aquela terra toda, seria levado para o vale, e eles diziam: irmãos, nós vamos plantar milho, trigo, por todo esse lugar aqui pedregoso, montanhoso, porque o mensageiro, diz a Bíblia, que cortaria toda a montanha, aplanaria o caminho, encheria todo o vale. Aquilo ele estava cortando as tradições religiosas, enchendo os corações angustiosos, e aqueles que almejavam alguma coisa, aquela palavra ia aplanar todo o caminho, preparando o caminho para o Messias. Porém, eles pensaram em muitos quadros, e os pintaram e promoviam um avivamento, um pentecostalismo, me permitam usar o termo, no meio das pessoas, dizendo: olha, quando esse mensageiro aparecer, quando esta vinda do Messias acontecer, ele virá ao seu templo, o sacerdote irá na porta, receberá o Messias, aquele anjo poderoso estará do seu lado e dirá: aí está o Messias. Não foi nada disso que aconteceu, porque Deus realiza seus feitos de uma maneira diferente da mente humana. Precisamos nos livrar dos pensamentos antigos, tradicionais, dentro da mensagem, sobre 7º selo, sobre terceira puxada. Então muitos pensaram: olha, isso aí, então o profeta tem que ressuscitar, tem que voltar, para apresentar o Senhor Jesus, para realizar a terceira etapa, porque ele vai apontar para Jesus, ele vai abrir a segunda vinda, ele vai ter que voltar. E outros imaginaram: não, isso ele já fez, porém o 7º selo é quando ele aparecer nas nuvens, nessas nuvens aí. Essa ideia denominacional enrustida dentro do povo da mensagem. E não é nada disso que acontece. Precisamos nos livrar deste fermento velho e produzirmos uma nova massa. Veja, quando isso aconteceu, mesmo os discípulos que estavam supostos a receber João Batista, porque eles aceitaram o Messias, esses próprios discípulos, eles perguntavam para Jesus: mestre, não é necessário que Elias venha primeiro? Eles pensavam: nós identificamos o Messias, ele é o Cristo, ele é aquele que havia de vir, e ele veio, mas e aquele que seria enviado antes? E o Elias? Onde está? Então, quando Jesus respondeu: na verdade, Elias já veio, e não o reconheceram. Mas Elias virá primeiro. Daí os discípulos não tinham a revelação e nem era
cabia a eles compreender todas as coisas. Em Atos, no início ali, quando eles começaram a fazer algumas perguntas para Jesus, ele disse assim: olha, não vos compete saber os tempos, as estações que o Pai determinou por seu próprio decreto, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não compete a eles, porque eles não eram as pessoas do tempo da abertura da palavra. Eles viveram aquele período, o período inicial, e o viveram muito bem, e deixaram firme a base para todos nós. Porém agora é tempo de revelação, há tempo para todas as coisas, há tempo para se calar. João se calou, João não falou nada, porque era tempo de ficar calado, mas há tempo de falar. Se você falar no tempo de se calar, cria um problema, estraga tudo, foi o que o irmão Brana falou. Eu não posso permitir João chegar lá e falar, porque era tempo de ficar calado. Salomão disse, há tempo para todas as coisas. Porém, agora não é o tempo de ficar calado, agora é o tempo de falar, porque é o tempo da revelação, é o tempo de exclamar, de anunciar, é o tempo do alarido. E muitos querem ficar quietos, e não falam, e ficam nervosos e irritados quando alguém fala. Ficam falando de mistério, em coisa assim, mas agora é o tempo de falar, não dos mistérios, porque não é mais mistério. O mistério é mistério enquanto não é revelado. Depois que é revelado, ele não é mais mistério, ele é revelação. Então não estamos pregando uma mensagem misteriosa, não estamos pregando sobre mistérios, mas eles só querem pregar sobre mistério. Não, ninguém mais. Quem prega sobre mistério é quem não fala, porque daí é mistério para a igreja, é mistério para o povo, porque é mistério. Ninguém fala sobre trovões, ninguém fala sobre o sétimo selo, ignoram todas essas coisas. Então, os pregadores de mistérios não somos nós, os que são chamados aí de pregador de mistério. Nós somos pregadores de revelação. Eu sou um pregador de revelação, eu não prego sobre mistério, porque um mistério revelado, ele não é mais mistério. Foi um silêncio reverencial. Porém, em Apocalipse 10, quando diz Mombrana, ali está a revelação, bem detrás desses 7 trovões retumbando. E Apocalipse 10 é os nossos dias. O anjo forte desceu, havia um mensageiro na terra, e João, a noiva, aparece comendo o livrinho. Não é mais tempo de ficar calado, é tempo de falar. Veja, em Isaías, no capítulo 40, porque estamos mostrando algumas coisas, como que Deus cumpre sua palavra, como que Deus efetua suas realizações. Vimos ali que eles não entenderam João Batista, eles não compreenderam João Batista. Vimos que eles pensaram que João nunca ia morrer. Muitos se decepcionaram quando veio a notícia que o apóstolo João morreu. Como o apóstolo João morreu? E a Escritura? E aquilo que Jesus falou? Porque divulgou-se um dito entre os discípulos, que João não ia morrer. Muitos se desviaram, muitos se foram, muitos se decepcionaram, muitos ficaram sem mais crer na mensagem do dia. Mas aquilo aconteceu quando João estava na ilha de Pátimos. Quando Jesus disse, muitos estão aqui que não verão a morte, 6 dias depois aconteceu. Passaram-se 6 dias, aconteceu. Se passaram-se 6 dias, era no 7º dia, quando a revelação veio, depois que Jesus falou que era um mistério, que era um segredo. Logo em seguida foi revelado, quando veio o tempo determinado. Então, como que Deus cumpre sua palavra? Deus é seu próprio intérprete. Ele disse, haja luz. Quando houve luz, era a interpretação daquilo. Ele disse, uma virgem conceberá. Quando a virgem concebeu, foi Deus interpretando sua própria palavra. Ele disse, nos dias do 7º anjo, o mistério será revelado, o silêncio será anunciado. Chega no determinado tempo, acontece. Não adianta alguém querer ficar vivendo um tempo de silêncio no céu, mas na terra houve um alvoroço. Isaías 40, versículo 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus.
todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Quanta interpretação houve sobre isso aqui? Quantos que ouviram alguns dizer: irmão, você viu que Deus realizou? Deus enviou o mensageiro. Aquela escritura de Isaías 40 é João Batista. Veja como ele está cortando tudo aquilo que os fariseus colocaram de interpretação na palavra. Veja como ele está cobrindo todo o val, todo o terreno que nós não compreendíamos e as profundidades que ninguém conseguia ir, como ele trouxe à tona. E é um caminho plano. As pessoas diziam: não, irmão, tu está usando um óculos 3D, tu não está vendo nada. Isso aí é ilusão. É isso aí que, quando na verdade o irmão Brana diz, na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, ele diz que você precisa olhar o quadro fixamente. Ele disse: se você já viu aquela pintura que há uma vaca em um lugar ali e você não consegue ver, você precisa ver de uma certa maneira para poder compreender aquilo. As pessoas dão uma olhada assim: é tudo fanatismo, esse povo aí está com um óculos 3D, vendo coisa na nuvem que não existe. Graças a Deus pelo óculos da revelação, graças a Deus que nós não estamos dependendo da nossa visão humana, que as lunetas da revelação ajustadas. E você lembra o que o irmão Brana disse, que ele estava lá na montanha e ele viu no binóculo dele, havia 3 animais lá, e ele disse: são 3, que maravilha. E ele ajustou o binóculo, era só um. Os trinitarianos estão com os binóculos desajustados. E gente na mensagem não tem nem binóculo, às vezes, porque não vê nada, não consegue enxergar nada. Muitos diziam: olha, a escritura de Isaías 40 é João Batista, mas eles não conseguiam ver essa grandiosidade de expressão nas escrituras, cumprindo-se de uma maneira simples, porque Deus, Ele oculta-se em simplicidade, logo Ele revela-se na mesma. Em simplicidade, Deus ocultando-se, logo revelando-se em simplicidade. Não é da maneira que a mente humana pensa. O grande para Deus, o homem não consegue ver. E o grande para o homem, para Deus não é nada. Porque Deus pinta, o homem pinta seus quadros de uma maneira humana, como já falamos, e nada acontece naquilo. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 237. 237. Eles disseram: quando este homem vier, ele apontará o dedo e moverá montanhas, e todos os lugares baixos, as covas serão elevados, então todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui, e vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? Diz o profeta no 238 ainda: estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse e baixasse o corredor, dissesse: desce, tu, grande precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta, e seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e o fariam baixar novamente, e o colocariam bem aqui, ao lado do seminário, e diria: muito bem, meu filho amado, desça e lhes diga: está vendo? Que coisa! Olha o quadro que eles pintaram, olha o drama que eles fizeram, e não compreenderam, e mataram o precursor. Disse Jesus: na verdade Elias já veio, e fizeram dele o que quiseram. E o Messias fizeram o mesmo, o crucificaram numa cruz, não compreenderam. Eu vim para os meus, e os meus
não me receberam. Ele foi enviado para o que era seu, e os seus não o receberam, disse João. A Bíblia diz que os 144.000, quando receber o Messias, nós vimos isso no programa passado, a Bíblia diz que eles vão ver as feridas. Então você, humanamente, pinta um quadro de um homem com a aparência da pintura de Hoffmann, com as mãos furadas e pingando sangue, diante dos 144.000, mas não é dessa forma. Eles vão ver através da palavra, porque é a sétima trombeta acontecendo, e tudo o que acontece debaixo da sétima trombeta, diz o profeta, foi o mesmo que aconteceu debaixo do sétimo selo, é a mesma coisa. E se lá não é Jesus literal que aparece para eles, porque não o é, ele só pisa aqui na terra por ocasião do milênio, em seu corpo glorificado. Então, se na sétima trombeta é Cristo através das Escrituras, diante deles, tão real, que eles verão as feridas e chorarão, no sétimo selo, quando Cristo aparece em sua segunda vinda, é tão real para aquele povo que compreende a revelação, que compreende a grandeza do acontecimento escriturístico do dia, a revelação da palavra, é tão grande a abertura da palavra para eles, que literalmente eles veem Jesus, diz o irmão Brana, na mensagem das eras, no livro das eras, ali na página 35, se não me falha a memória, se alguém consegue realmente ver a palavra, este alguém está vendo Jesus, porque Jesus é a palavra. Há uma pergunta, enquanto pregamos, você diz que o silêncio está no céu, mas na terra já não tem mais silêncio sobre a meia hora? Esse silêncio é um período, não é meia hora de nosso relógio, é um período de tempo. É um período de silêncio no céu, porque o Cordeiro, em Apocalipse 5, ele toma o livro e ele desce à terra com o livro aberto. Quando ele desce à terra, há um alarido na terra, porque o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Há uma anunciação, há um barulhão acontecendo. Porém, isso acontece novamente, a Escritura se cumpre da mesma forma, é o que estamos tentando colocar para seguirmos nesse sétimo selo. Quem pergunta é o irmão Eroni Luz. Novamente, quando este acontecimento sucede, as Escrituras se cumprem de uma maneira tão simples. É Deus novamente ocultando-se e revelando-se em simplicidade, que esse movimento, para o mundo não acontece nada. É um silêncio ainda. É uma obra grandiosa sendo efetuada na terra. Foi uma obra grandiosa. Foi um acontecimento crucial, João Batista. Foi a ponte que dividiu, que uniu o Velho Testamento e o Novo. Ele foi aquele homem que parou entre as duas dispensações, indicou o caminho e mostrou a ponte. Mas eu pergunto, todo aquele barulhão de João Batista, para a grande maioria de Israel, foi nada, não estava acontecendo nada, foi um silêncio para eles. Porém, para aqueles que foram chamados, foi o maior mover. E Jesus falou que foi o maior mover. Ele disse, nascido de mulher não houve homem como João. E isso inclui Moisés, Isaías, Daniel, todos os profetas da Bíblia, não foi como João, nenhum deles, porque João viveu num tempo de um entroncamento preciso, e ele viveu naquele ápice da revelação de tudo aquilo que estava no Velho Testamento se cumprindo em Jesus. Então, por ele vir com aquele ministério naquele momento crucial, ele foi o maior acontecimento, o maior barulhão que aconteceu.
porém para o mundo não estava acontecendo nada. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, foi o maior barulho que aconteceu para aquele povo. Mas lá fora eles ficaram ignorantes. Eles beberam, estavam escondidos ali em cima, naquela sala lá, e eles estão aí meio abatidos, e eles estão todo problemáticos aí, e agora eles beberam demais e estão cambaleando assim. Mas João ou Pedro disse, isto que está acontecendo é o que Joel falou. Então, o nosso acontecimento agora é um barulhão na terra, porque é o alarido, é o ajuntamento, é o aprontamento para o rapto, é o rapto acontecendo, é a segunda vinda, é a era do grão, a era do filho do homem, a era da águia voando, a era do ajuntamento para o rapto, a era da noiva. Porém, para o mundo não tem nada acontecendo, é debaixo de um silêncio, de uma meia hora de silêncio, de um tempo correto. Espero que tenha ajudado. Mas se prosseguirmos neste caminhar, não sei por quantos programas vamos ficar sobre o 7º selo. Estamos tentando construir algo para chegar a algo. Lembrando que citamos no início, é um livro eterno, nunca se pode dizer tudo. Quanto mais você tira, mais tem para tirar. É uma fonte que jorra para a vida eterna, graças ao Senhor. Agora, a chave que abriu o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e os 6 selos, a chave que abriu os 6 primeiros selos, há uma chave para abrir esses selos, porque eles foram acontecendo, eles aconteceram durante as eras, e eles vêm acontecendo, mas há uma chave que abre os 6 primeiros selos. Esta chave é o próprio 7º selo em operação. Agora, cada vez que eu citar isso, você lembra-se, Deus ocultando-se, logo revelando-se em simplicidade. Porque o que é o 7º selo? É a segunda vinda de Cristo. Ele vem para quê? Ele vem para preparar um povo, primeiramente, porque o mesmo Senhor desce do céu com alarido, e o alarido, mensagem do arrebatamento, é uma mensagem. Por isso, a segunda vinda, ela é uma dispensação, é um tempo, é um período, é a meia hora de silêncio. É esse tempo que estamos vivendo. É o tempo que João foi proibido de escrever. Os 7 trovões acontecendo, a segunda vinda acontecendo, a manifestação do Filho do Homem. A chave que abre os 6 selos, ela é chamada de 7º selo. Veja o que o profeta diz na mensagem, o 6º selo, no parágrafo 371. 371. O profeta diz assim: estas não são as minhas ideias a respeito disto. Isto não é o que tenha pensado, é completamente à parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe, esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite. Amanhã à noite seria a revelação do 7º selo. Esperem amanhã à noite, quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo, aqui mesmo, nesta reunião. Duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam, o que tem acontecido. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês, e tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga, eu vejo. Estão vendo? Então o irmão Branham estava pregando sobre o 6º selo. Amanhã de manhã ele iria pregar perguntas e respostas sobre os selos, e à noite o 7º selo. Mas pregando sobre o 6º selo, ele já sabe do 7º selo. Ele diz, eu quero que vocês esperem solenemente, amanhã à noite eu vou mostrar algo, que está acontecendo aqui o tempo todo. O tempo todo é desde Deus em simplicidade. Então, quando o irmão Branham pregou Deus em simplicidade, ele já sabia do 7º selo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo.
Por isso ele colocou toda a expectativa. Quando chegarmos no 7º selo, quando chegarmos no 7º selo, e as pessoas chegam no 7º selo e dizem assim, ó, não está aberto, não foi revelado, porque é um segredo ali. Existem chaves que o mensageiro nos mostrou de uma maneira que só a mente profética pudesse compreender. Se há uma porta fechada e um quarto, e algo naquele quarto, e é um mistério, e você precisa saber o que está naquele quarto, é um grande tesouro, é algo que mudará a sua vida, mas a porta está fechada, mas vem alguém que tem capacidade e tem a chave para abrir aquela porta, e ele propriamente não a abre para você, mas ele lhe mostra só a você, claramente, porém de maneira subjetiva, para que todos que estão ali não compreendam, mas você, que é sabedor de uma certa senha, você sabe que isso é usado nos quartéis, em guerras. Somente os soldados daquele batalhão, daquele exército, daquele país, sabem da senha. Então eles gritam para a pessoa se ele é conhecedor da senha. E se ele não sabe a senha, ele vai levar chumbo. Ele é tido como inimigo, e ele é o inimigo. Ele precisa saber da senha. De alguma forma, Deus deixou aquele homem, proprietário daquela jumenta, daquele jumentinho, melhor dizendo, filho de jumenta, que nunca havia carregado um fardo, um peso sobre ele. De alguma forma, aquele homem guardava uma senha com ele. Porque quando os discípulos foram lá e o desamarraram, e ele disse, ei, o que é isso? Porque Jesus disse, e se o dono perguntar, vocês falem assim. Então os discípulos foram lá e pegaram o jumentinho, Jesus disse, vocês vão encontrar ele em tal lugar. E se o dono falar alguma coisa, estamos roubando o animal dele? Então quando ele disse assim, o que é isso? Estão desamarrando o meu animal aí? Eles disseram, olha, o Senhor precisa dele. E o homem se calou. Aquilo era uma senha para ele. Deus antecipadamente deixou de alguma forma ele saber. Não está escrito assim, mas é assim que compreendemos. É a única forma que temos para ter sensatez nas Escrituras. E se eu estou com a porta fechada e o segredo lá no quartinho, e você precisa daquele segredo porque é um mistério que vai ser revelado para alguém, e você precisa saber, aquilo vai mudar a sua vida, é um grande tesouro, e vem a pessoa que tem a chave, e sabe como abrir, e traz a revelação, mas você, ou mais algumas pessoas ali, estão determinados a se apossar daquilo, predestinados para receber a revelação. Então aquele homem fala de uma certa forma, e vocês descobrem onde está escondido a chave. Ele não vai lá propriamente, abre a porta, porque as revelações de Deus, elas somente são conhecidas por um grupo seleto, predestinado a conhecer. Então você está com o quarto aberto, você está com o quarto revelado, você é possuidor do mistério, do tesouro que está lá dentro. Para muitos, eles vão embora, olha, ele não abriu a porta, continua fechada, e você sabe muito bem o que ele disse nas entrelinhas. Você vai lá, pega a chave e abre a porta, e se apossa do tesouro. O irmão Brando está dizendo, algo está acontecendo aqui, desde a primeira noite, o tempo todo. Eu tenho ficado na expectativa para que alguém diga, irmão Brana, eu estou vendo. E aquelas pessoas sinceras, leais, fiéis ao ministério do irmão Brana, suportando toda a distância, a neve nas estradas e toda a canseira, e pessoas em pé, se acotovelando ali naquele pequeno tabernáculo para captar algo, e os rádios ligados através do transmissor lá, e as pessoas lotando os carros para ouvir.
e as mães acalentando os filhos para que fizesse silêncio, e os diáconos em seus postos, e o culto acontecendo. E o irmão Branham dizendo assim, ninguém está vendo. Eu fiquei na expectativa desde a primeira noite, vocês não estão vendo. Veja o que o irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, aqui no parágrafo 9, ele diz assim: e então também sabendo que coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam, que eu estou somente, eu sei, alguém diz assim, vamos traduzir a mensagem sem colocar essas gagueiras do irmão Branham, isso vai atrapalhar a leitura de alguém lá na frente. Irmãos, quando Jesus disse assim, na verdade vos digo, o tradutor na Bíblia não colocou só uma verdade, ele colocou na verdade, porque Jesus queria que ficasse na verdade, porque na verdade é a verdade falada e confirmada. E quando eu leio a gagueira do irmão Branham, eu consigo compreender que ele está cuidando com as palavras, ele está caminhando com cautela talvez, e tentando dizer algo para as pessoas, e então também sabendo que estas coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isso, vejam, estou convicto de que vocês não percebem, vejam, e você diz, irmão Branham, o irmão dizer uma coisa dessas é duro, eu sei que é, aquele povo sincero, fiel, zeloso, e o profeta dizendo assim, eu sei que vocês não estão captando as coisas, eu sei que vocês não estão vendo, mas ele estava falando de maneira com parábolas, e nós vamos seguir lá na frente, temos muito para falar, quando o irmão Branham diz assim, vocês precisavam ver minhas anotações aqui, está escrito assim, pare, não prossiga, detenha-te aqui mesmo, e eu não posso ir adiante, eu vou parar aqui mesmo. E você prossegue a leitura, ele diz assim, vocês sabem, eu não sou um homem que procura ser sensacionalista ou algo assim, e com tendência à tonteria, mas eu estava lá na montanha, então vieram aqueles 7 anjos, ele um pouquinho acima estava dizendo assim, eu não vou falar mais nada, eu vou parar aqui mesmo. E ele começa a contar a história, o acontecimento da visitação dos 7 anjos. E ele conta sobre a visão das 3 puxadas, sobre o sapatinho, sobre a pescaria, sobre a tenda. Você precisa ter mente profética para compreender e deixar a tua interpretação denominacional, limitada, da mensagem, na lixeira, na primeira que você encontrar aí, joga agora mesmo. Certa vez um pregador disse para jogar a revelação, a abertura da palavra no lixo. Não, você não tem que, você tem que colocar lá no alqueire, para iluminar toda a casa, a candeia acesa. Joga fora é a sujeira que o clarão, o iluminar, o resplendor da luz, o brilho da luz, mostrar toda a sujeira, tudo aquilo que você tinha, joga fora, limpa, varre isso, mas a revelação você tem no lugar mais alto, a tua interpretação, o teu conhecimento, a interpretação do fulano, do beltrano, você joga no lixo, diz assim, Senhor, eu quero a tua revelação. Senhor, se isso que o irmão Samuel está pregando, eu não quero ficar com as palavras dele, eu quero que o Senhor me dê a revelação. Não, eu quero que o Senhor me mostre, porque a Escritura diz, aquele que não tem sabedoria, peça, e o Senhor a dará. Eu sei que vocês não estão vendo, é algo duro para se dizer, irmão Branham, eu sei que é. Veja, essas coisas acontecem dessa forma, amados. No 7º selo, no 401, no 7º selo, parágrafo 401, o irmão Branham ainda fala alguma coisa relacionada a isso. Ele diz assim, talvez eu anotei errado aqui,
e se eu não conseguir achar, nós citaremos no próximo programa. Mas ele diz assim: eu sei que vocês estão perdendo isso, eu sei que vocês não estão captando isso. É o mesmo que ele falou ali nesses 2 parágrafos que nós lemos. E ele fala também que a revelação é como uma explosão de fogos. Eu quero ver se encontro aqui na mensagem do 7º selo, e vamos encerrar com isso e deixar o restante para a próxima programação. Porque hoje estamos falando um pouquinho sobre esse silêncio reverencial. 393 do 7º selo. Eu acho que por isso eu não encontrei. Deixa eu ver aqui, amados. Eu acho que eu estava procurando em uma mensagem ali sobre... Correto, olhei o parágrafo 401 na mensagem perguntas e respostas, mas é o 401 do 7º selo, aqui no final. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias, e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Eu sei que vocês não estão captando, eu sei que vocês não viram, mas muitos aqui entenderão. Então, com isso aqui, nós derrubamos aquela tese que o irmão Branham levou como segredo para a sepultura. Não, ele explicou aqui, ele disse assim, eu preguei aqui a absoluta vindicação da interpretação das Escrituras, eu sei que vocês não estão vendo, mas muitos aqui entenderão. Por quê? Porque agora eu vou no 234, e eu gosto de ler para ficar bem fixo, muito embora eu consiga citar, mas 234 do 7º selo, ele diz assim, falando sobre o 7º selo, ele diz assim, tudo acaba neste tempo. No fim deste 7º selo, note, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no 7º selo. Um pouquinho acima, ele está falando de Apocalipse 10. E agora ele diz, tudo está nesse 7º selo, ou seja, o 7º selo é Apocalipse 10. É exatamente como soltar um rojão no ar, e esse rojão explode aqui, e sobe, e então explode novamente, ele solta 5 estrelas, uma dessas estrelas explode, e mais 5 estrelas rebentam dela, e então uma dessas estrelas explode, e mais 5 estrelas rebentam delas, veja, desaparece gradualmente, ou seja, o 7º selo não para de abrir, irmãos, porque está acontecendo, todo o tempo. Aí você lê a mensagem, o 7º selo, e não entende, tira todas as suas conclusões. E fica ignorante ao que o irmão Branham pregou na outra semana, ou no outro mês, durante aquele ano, e durante o outro ano, e durante o outro ano inteiro, e tudo que o irmão Branham pregou e falou ainda sobre o 7º selo, e o que Deus tem nos mostrado de tudo sobre a abertura sobre o 7º selo, e você tira as suas conclusões. Quando o irmão Branham estava pregando para uma classe de pessoas que estavam ali, que eram fiéis e tudo mais, mas havia muita curiosidade. Tanto é que depois que o irmão Branham pregou o 7º selo, por que ele pregou perguntas e respostas sobre os selos, sem ter acabado os selos? Ele pregou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º selo, e abriu perguntas e respostas. Você nunca pensou nisso? Por que ele não pregou o 1º, 7º selo e depois mandou o povo fazer pergunta? Porque não era para ficar respondendo perguntas de mentes que não tinham compreensão das Escrituras, e até mesmo seu grupo fiel não compreendia. Mas assim, muitos de vocês entenderão, muitos compreenderão, os que estavam ali. Porque o 7º selo explode, depois sai 5 explosões, cada uma daquelas 5 sai mais 5, cada uma daquelas outras 5 sai mais 5, e não para de explodir.
E daí alguém diz assim: a revelação que eu tinha 40 anos atrás é a mesma. Não explodiu nada de lá até aqui? Não aconteceu explosão nenhuma? Então não é sétimo selo? Bom, é claro, pois não é. Porque o sétimo selo é uma explosão a cada culto. Isso é o sétimo selo. Agora, como perguntou o irmão, é um silêncio para o mundo, e mesmo dentro da mensagem é um silêncio. Tem pessoa que não vê nada, não vê coisa nenhuma, não faz nenhum sentido. Quando uma voz falou do céu com Jesus, a Bíblia diz que muitos ouviram um trovão, e disseram assim: não, eu ouvi um barulho aí, uma trovoada. E outros disseram assim: ei, um anjo falou com ele. Compreenderam a voz que o trovão falava. Mas para muitos foi só um barulhão aí, umas mensagens que o irmão Brana lá, e uns pensamentos dele. Eu falo assim, amados, porque eu já ouvi muito, sabe? E se eu fosse falar aqui para vocês tudo que eu já ouvi, o tanto que já pisaram em cima do Filho do Homem, o tanto que já pegaram varapaus, pedaço de caniço, taquara, porrete, para bater na cabeça do Filho do Homem, para bater na nuvem, e bater na nuvem é bater no Filho do Homem. E se eu fosse usar esse programa como um desabafo, mas algumas coisas nós precisamos falar, porque muito foi pisado, e muito traspassaram com seus credos denominacionais com o nome de pregador da mensagem, o Filho do Homem, e trouxeram desprezo sobre ele, e cuspiram no rosto dele, arrancaram da barba dele, e puseram coroa de espinho de escárnio sobre essa terceira etapa, sobre essa manifestação do Filho do Homem, sobre essa grandiosidade de Jesus Cristo, que o povo ri, o povo zomba, e o povo estica o dedo e diz assim: crucifica, crucifica. Que grandiosidade é esse sétimo selo. Houve um silêncio reverencial. E nesse tempo, muito embora tudo isso está acontecendo, é um regozijo, é um agitamento, ou uma agitação, perdoe, é uma coisa extraordinária acontecendo, mas, no entanto, é um silêncio ainda, porque todas as realizações grandiosas de Deus na Bíblia foi em silêncio para o mundo. Estava Noé recebendo a visitação de Deus, e para o mundo não estava acontecendo nada. Estava Abraão recebendo Elohim em carne humana, e aquela notícia não correu em Sodoma, não foi estampado em Sodoma, não foi noticiário em Sodoma, mas algo grande estava acontecendo lá na colina, para o grupo eleito. A Bíblia diz que e visitou e cumpriu o Senhor a palavra que dera para Sara, e visitou o Senhor Sara, e foi na quietude. Para Sara foi tremendo, quando ela se viu rejuvenescida, e dentro daquele rejuvenescimento, seu sistema de mulher começou a trabalhar, e seus costumes voltaram, e passa aquele período, depois que ela teve prazer com seu Senhor, e seus costumes de mulher cessaram. Para ela não foi silêncio, seu coração começou a disparar, ela não dormia mais à noite, e ela dizia: meu Deus, mas eu não sou digna, eu não cria, mas este acontecimento, eu vou ter um filho de meu marido, meu nome não será mais zombaria, não serei tida mais com desprezo. Quando chegou o menino, ela colocou o nome de Isaac, que quer dizer riso, alegria, regozijo. Mas para o mundo não estava acontecendo nada. Devemos conhecer nosso dia, devemos conhecer nossa hora, disse Jesus. Jerusalém, se tu reconhecesses o teu dia, o que está acontecendo, pregou o irmão Brana, reconhecendo o seu dia e sua mensagem.
Graças ao Senhor. Enviamos saudações ao irmão Davi e à irmã Monique, em Caxias do Sul, ao irmão Mário Hugo e família em Mossoró, Rio Grande do Norte, Ana Caroline, em Contagem, Minas Gerais, Ícaro Stefano, Belo Horizonte, Aloir Cardoso e família, Barra Velha, Santa Catarina, Rosane Ecker, Novo Hamburgo, Odilca, Sapucaia do Sul, Deus abençoe, Wagner e família em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Alisson Souza, em Cuiabá, Mato Grosso, Eloir e família, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Ezequias e Gisele, em Tubarão, Santa Catarina, Messias, Jenny e Miguel, em Tubarão, Juliano Vieira e família, em Lauro Miller, Moisés Soares e família, em Criciúma, Derzina, Gabriela e Tereza, em Belo Horizonte, Alcindo e família, em Criciúma, Emanuel, e dizendo graças a Deus por tudo, Helenice e irmãs, em Sabará, Minas Gerais, e o irmão Eroni Luz, Iraci de Jesus, Sidney e família, em Contagem, Minas Gerais. Não sei se temos as cidades que nos acompanharam nesta noite e alguns irmãos que nos comunicaram acompanhando o programa, o irmão Marcelo em Sara e também outros irmãos, o irmão Joglair em Curitiba. Deus te abençoe, estamos juntos, amém. Deus abençoe o irmão Joglair, o irmão Alcindo, já citamos, o irmão Rodrigo em Canoas, Guajuviras. Estamos assistindo, ótima transmissão, Deus abençoe nossos irmãos. E temos também alguns irmãos que nos acompanharam, a irmã Rosiméria aqui em Criciúma, também citou seu nome, e outros que nos acompanharam, o irmão Elídio em Caxias do Sul, irmãos que nos acompanharam essa noite, e mesmo você que não teve seu nome citado, sinta-se cumprimentado, abençoado por Deus, e que esta luz desse tempo, nós somos só propagadores, estamos difundindo esta luz, não temos luz de nós mesmos, é a luz dele refletindo em nós, em cada um de nós, e clareando o nosso caminho, porque agora é o tempo da luz desse dia. Por isso cantamos, a luz desse dia chegou. Deus os abençoe, amados. Nós na quarta-feira vamos ter um culto especial com o irmão Lucas Nascimento, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esteve conosco no final de semana passado e estará ainda nesta quarta-feira, às 19h30. E nós estaremos em Curitiba para o evento com o pastor Raimundo Maia, por ocasião da Páscoa. E nesse domingo não teremos nossa transmissão aqui do Tabernáculo. Mas sempre temos as transmissões aos domingos, às 19h, às segundas-feiras, o programa Abertura da Palavra, e às quartas-feiras, o culto às 19h30. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo. Até a próxima transmissão, ou até o próximo programa, na próxima segunda-feira. Deus os guarde, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, no céu houve silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel.
Eu também vou subir. O noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora tenho no meu.